Quem está aí? Oh, valeu. Ufa, ainda bem que era um outro cientista. Por um segundo eu achei que era um monstro. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Hoje é um dia bem especial. É, né? Hoje É muitíssimo especial, né, Felipe? Hoje nós vamos falar sobre um jogo muito especial. Sim. Um jogo cujo criador está aqui. Então. Quem está aí? Quem está aí? O jogo criado por Vossa Senhoria, vamos dizer assim. Sim. Então, o que é esse jogo? Eu peguei lá e misturei o Among Us com o Resistance, Sim. com o filme The Thing, e saiu isso aqui. Tem que misturar as coisas, porque senão dá copyrights, cara. Não pode dar copyright. Mas então, esse jogo, ele é se você já jogou Resistance, né? Ou o Coop também, né? Sim. Um pouquinho. Ele tem alguns sistemas e algumas temáticas um pouquinho similares. E é um jogo de grupo, né? Um party game, como falam, né? Party game. Ele é de 4 pessoas até 6. Todo disponível aí para vocês imprimirem, né? E depois, se vocês imprimirem aí e jogarem, né? Depois falem aí no comentário o que vocês acharam do jogo, né? Só não xingue demais, tá? Só não xingue demais, não, hein? Só porque o monstro te pegou aí várias vezes. Não fique xingando, não, hein? Como é que começa o jogo? Bem simples. Vamos supor lá que a gente está... essa cartelinha aqui vai ser o guia, né? De como é que joga. E tá marcando a pontuação, né? A pontuação que é dos cientistas. Daí tem as marcações aqui, ó. Vocês vão começar... Vocês vão ter lá ou 4 jogadores, ou 5, ou se tiver com 6 jogando com o traidor, né? Que eu já vou falar daqui a pouco. Ou 6 pessoas, né? Como é que vai fazer lá? Vamos supor lá que a gente estamos com 4 pessoas. Cada um vai escolher uma cartela, escolhe uma aí. Primeira coisa que vocês vão fazer é pegar lá essas cartas aqui, ó. São as cartas de identidade, né? A gente tem aqui a criatura e o cientista, ok? Tem mais um aqui que é o traidor, mas o traidor é só com 6 jogadores, sim, né? E como é que ele funciona a gente vai explicar daqui a pouquinho, então vamos deixar ele aqui de lado, né? Mas por enquanto a gente tem a criatura e o cientista, né? Então estamos com 4 jogadores, a gente vai separar lá 4 cartas, né? Uma com a criatura e o resto tudo cientista. Pega lá, mistura tudo, né? E daí vai dar um para cada um, e daí vocês olham, né? Olham em segredo e... Né, pra variar, não. E coloca aqui embaixo, né? E fica lá, fica de segredo. Fica na moita aí. Segunda coisa que vocês vão distribuir. Essas são as cartas de voto. Essas cartas são bastante importantes. Né? Então, como é que faz lá? Vocês vão dar, primeiro vamos pegar lá e vamos separar. O número de jogadores é o número de cartas. Por exemplo, se for 4 jogadores, vai ter que ter 4 do azul, 4 do verde e assim por diante. Esses carinha parecem os Power Ranger, cara. Power Ranger, aqui ó. Power Ranger, quem está aí, ó. Uma ideia aí, ó. Power Ranger, quem está aí, ó. Tá, beleza. Então, como é que vai ser? Cada um vai ganhar uma carta de todas as cores que estão na mesa, menos a sua própria. Sim. Né? Vamos supor lá, eu sou branco, então eu vou ganhar um verde, um amarelo e um vermelho. Sim. Okay? Você vai ganhar um amarelo, um verde e um branco. E um branco. Não posso votar em mim mesmo. Não, você não pode se matar. As limitações da vida. Não. Próxima etapa. As cartas de emergência, que é um dedo apertando o botão gigante. Adivinhe da onde que veio, né? Cada um ganha um. Aí, ó.
O jogo não tá muito democrático, hein, Felipe? Tinha E que daí- poder votar em mim mesmo, hein? E daí as cartas de pesquisa. Cada carta, ó, ela tem uma cor, né? A gente tem lá... essas pesquisas é o que os cientistas vão usar para tentar descobrir quem é a criatura, ok? Sim. Então, a gente tem lá o azul, É os componentes, né? os componentes químicos, preto é a bateria, Bateria. vermelho é amostras de DNA, brancos é documentos e testemunhos, amarelo é equipamentos e o verde é eletrônicos. Eletrônico. Ok? Então a gente coloca lá, ó, tem verde, então pega lá um verde, a gente coloca lá, tem o verde, tem o branco, tem o vermelho, tem o amarelo. E vai pegar tudo isso e vai misturar junto com essas cartas aqui, ó. Essas são as cartas de ataque. Sim. Esse é o que a criatura, supostamente, né? A criatura vai usar para tentar matar os cientistas antes que eles descubram quem esta criatura é. Sim. Né? Então como é que vai ser? 4 jogadores são 10 cartas. 10 cartas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartas. Essas 10 cartas vão ser colocadas junto com as cartas de pesquisa, vão ser embaralhadas. E daí, cada jogador vai receber mais 2 desses. Ok? Para caso você seja criatura, você já tem uma chance de começar podendo atacar alguém. De preparação é isso, né? A gente tem lá duas moedinhas, né? A moeda do primeira pessoa que vai jogar e a pesquisa, né? Nós estamos jogando com 4 pessoas, então a gente começa aqui. A pesquisa é nesse daqui, ok? Uhum. E daí Aí, começa o jogo. Aqui, ó, quando chega aqui ele toma um drink? Sim. Pô, Essa é beleza. outra referência ao filme, né? Quando você assistir o filme, você vai entender. Toma um drink. Então, como é que faz agora? Mistura lá bem, né? As cartas. Avalon, você começa lá. Cada jogador são 2 turnos, né? Quer dizer, são 2 etapas o jogo. É a etapa de entrega e a etapa de descoberta, né? Na etapa de entrega, cada jogador vai pegar lá 3 cartas, né? Pega lá 3 cartas, mistura lá com as cartas de ataque que você pegou. Então, você tem lá as suas cartas, né? E você pode, se você não quiser colocar nenhuma, você não coloca, ou você pode colocar até 3 cartas. 3 cartas na área de entrega, né? Onde tem o bonequinho com a caixa, né? E a carta virada para baixo, que ninguém pode saber que carta que é. Sim. Né? Então você pega lá e coloca. E qual que é o objetivo do jogo? O objetivo do jogo é, se você é criatura, você quer matar todo mundo, tá? E os cientistas, eles vão colocar as cartas com o mesmo símbolo na mesa dos seus colegas, né? E daí toda vez que completar 4, né, o colega vai virar e vai colocar aqui. Quando completar 4, daí a pesquisa avança um ponto. Daí se a pesquisa chegar aqui, no finalzinho, é a vitória do Aí o cientista. cara toma um drink e fica de boa. E se a criatura conseguir, se ela conseguir deixar, tiver só ela e um cientista, daí a criatura ganha. Aí a criatura vai fazer churrasquinho de cientista. Um cientista sozinho não consegue derrotar a criatura. Não. Você pode. É uma carta só, mas você também pode. Porque senão não teria como, né? Né? E você está vendo na sua mão aí, tem 3 cartas de ataque, né? Então tem que deixar. E daí no final como é que faz? Você fica só com 2 cartas na mão. Tá, então a terceira você pega e põe no descarte aqui. Então essa aqui é o descarte. A hora que acabar a pilha normal, daí pega do descarte, né? Sim. Então, E remexe o descarte e vai, né? eu coloco uma carta aqui, uma carta aqui e uma carta aqui. Beleza? E daí vamos supor lá que os outros 2 os jogadores, né, também já fizeram o turno deles. Depois que todo mundo terminou o turno, né, essa é a etapa de entrega.
Daí agora é a etapa de revelação, né? A pessoa que começou, pega lá as suas cartas, mistura, embaralha bem. Não mostra ainda. E daí põe aí em cima dele. Então, o Avalon recebeu um componente de pesquisa e um ataque. Você foi atacado uma vez, Avalon. E agora? Fui atacado por mim mesmo. Ó, importante. Você recebe uma pesquisa, daí é aqui embaixo. Você coloca aqui embaixo. E você foi atacado, Avalon. E agora? Pois é, se eu estivesse jogando, eu saberia quem seria a criatura. Porque fui eu que coloquei a pesquisa em mim mesmo. Mas então, ó. Do lado da sua cartelinha ali, ó, tem um ataque. Calma lá, não é hora ainda. Tem um ataque e tem uma caveirinha, né? Por que a caveirinha aqui? Morreu, né? Se você receber outro ataque, daí tchau. Morreu. Se você morreu, tua pesquisa já era. Ela não, mesmo se ela for completada, ela é descartada, porque você não tá mais lá para completar a sua pesquisa. Sim. Ok? E daí o vermelho revela, ó, é uma carta errada. Que a criatura também, ela coloca lá as cartas nos locais errados, né, para atrapalhar a pesquisa, porque ele não quer que a pesquisa complete. Então, esse aqui tá na cor errada, então vai ser descartado. Esse aqui tá certo. Mas não vai para a área da pesquisa e o verdinho é descartado. E o branco completou a pesquisa. Completou a pesquisa. É um passo pro Dreyer também. Completou a pesquisa, ganha um ponto. Daí pega todas as cartas e volta para cada. E é assim, não é só uma vez por jogo, né? Pode muito bem, às vezes, fazer 2, 3 vezes a pesquisa, né? Só que agora o branco, mesmo a pesquisa do branco, já vai ficar mais difícil de fazer, né? Porque agora vai ser só a hora que essas cartas, que ainda tem mais uma carta dele ainda, só que precisa de 4, então vai ser só a hora que essas cartas aqui liberar para poder começar a fazer pesquisa. Voltar para a pilha principal. Ou seja, ele vai perder tempo que ele é cientista lá, né? Então, a gente tem lá na tabelinha lá, entrega as cartas, revela as cartas, dá os pontos e daí se algum jogador quiser, ele vai lá, se eu tiver com suspeita, né? Ele vai lá e pega lá o alarme e taca no meio da mesa. Oh, não, é uma reunião de emergência. Sim. Né? Como é que faz agora? Agora é jogo de conversa aí. Agora é o jogo de falar, expor, ó, é fulano aí, pô. É o fulano aí, é o amarelo aí, é o branco, é o verde. Aí a pessoa, não, mas você que é o monstro. Não sou eu. Suspeito, tá suspeito. Mas então, agora vai ser a hora do voto. Né? Você pode escolher não votar se você quiser. Né? Mas e daí, vai lá, pega, escolhe lá em segredo, né, em quem você vai votar. E daí, põe a carta aqui, né? E daí, todo mundo vira ao mesmo tempo. E daí, se uma pessoa receber 2 votos ou mais, tchau. Agora se empatar... Se empatar, não, o voto é cancelado. Sim. Né? Se for um voto só, também não conta. Sim. Né? E daí, se a pessoa for incinerada e for um cientista... Morreu o cientista. Um cientista menos pesquisa. Se tiver com 4 jogadores, já vai ser um jogo bem curto, né? Porque o monstro já matou um e o outro foi incinerado, então acabou já. O monstro ganhou, né? Mas caso ainda tenha 3, a partida segue, a partida continua. Né? O alarme só pode ser acionado uma vez por turno. Tá? Agora o turno começa de novo. E daí, se alguém souber quem é, vai ter que esperar até o final para acionar o botão para poder apertar o botão de novo, né? Se estiver vivo ainda. Se não tiver toscado o Wolverine. E é isso. Só uma breve explicação em relação às pesquisas, ó. Pode ver, verde no verde, vermelho no vermelho. Cadê aqui? Amarelo no amarelo. Cadê o branco? O branco tá aqui, né? O branco tá ali. Branco no branco, né? Quando entrar 4 e 5 jogadores, aí entra esses dois aqui. Que aí
essas duas O azul e preto. mesas, né? Uhum. Dos cientistas aí. Procurar sempre pensar, colocar certinho, porque senão vai confundir aqui e na hora do jogo vai dar erro. É. Não vai dar boa, né? Uhum. O que mais que poderíamos falar em relação a isso? O número das cartas aumenta, né? Vai aumentar aqui. Tem mais carta de ataque dentro mesmo. Também tem mais carta de ataque também. Prestar bem atenção nas tabelas para não haver erro, né? Para a experiência do jogo não ser ruim, né? E aconselhável com o maior número de jogadores, né? 6 jogadores é muito melhor. Porque... É que nem existe, né? Quanto mais gente, melhor. Quanto mais gente, melhor. Porque vai ter mais tempo, né? 5 e 6 jogadores, mais tempo para ele fazer a pesquisa e mais tempo para o monstro também, né? Pro fazer as coisas, né? Mais Discord também. Mais Discord, porque o jogo vai ser parecido com o Resistance, né? Vai ter muito diálogo, confia em né? ninguém. Ninguém confia em ninguém. Mas então, a gente tem o último elemento aqui, ó, que é o traidor. Né? O traidor vai dar só com 6 jogadores, né? Sim. E vocês podem jogar com 6 sem o traidor. É recomendável ir na segunda, terceira jogada, quando todo mundo estiver mais experiente. Né? Mas o traidor também não é muito complicado. O traidor é o seguinte, ele é um cientista que sabe quem é a criatura e tem como aprisionar a criatura. Ele quer pegar a criatura viva. Ele quer fazer estudos, ele quer virar o mutante com a criatura. Só que é o seguinte, ele sabe que os colegas dele não vão deixar ele capturar a criatura viva. Né? Ele sabe que os colegas querem matar a criatura. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que matar os cientistas e ficar só ele e a criatura. Tá? Se todos os cientistas morrerem e ficar só o cientista e só a criatura, o cientista ganha. E a criatura perde. Tá? Então, se você for a criatura, você tem que matar o cientista antes. O traidor, no caso, né? Que ele é outro componente, né? Tem o cientista, que é o azulzinho, o azulzinho, né? O azulzinho, cadê a criatura? Tá por aqui. A criatura sou eu. Pra não confundir, né? O traidor é o cinza, que é único, né? A criatura, o roxo, que também é único. E os soldados qualquer, os cientistas qualquer, é o azulzinho. Mas então... só que assim, é mais difícil, né, de ser cientista, né? Ou será que não? Olha, cara, eu acho que é meio a meio, cara. Tem uma coisinha só que a gente tem que lembrar pro traidor, que é o seguinte. No começo da partida, né, quando tem o traidor, a gente vai fazer assim. Todo mundo fecha o olho, né? Uma pessoa instrui, né? Uma pessoa qualquer instrui. Todo mundo fecha o olho, só o traidor abre o olho. E daí a criatura vai discretamente fazer um gesto de dedão para cima. Ainda com o olho fechado. Ele só vai fazer o dedão para cima. Quem vai instruir é o jogador inicial. O jogador que vai iniciar. Porque cada turno vai passando para... começou comigo, no próximo turno começa com o Felipe e assim vai por diante. Horário, anti-horário, dependendo de como a pessoa quer jogar, né? Mas então, essa é a vantagem que você tem quando você é o traidor. Você sabe quem é a criatura. Nem a criatura sabe quem é você. Só que você sabe quem é a criatura. Sim. Né? Então você tem essa vantagem. E é assim, como você quer que os outros cientistas morram, então você também pode atacar os cientistas, né? Você pode atacar e pode atrapalhar as pesquisas, assim como só a tem que criatura cuidar, porque dependendo da pessoa, você vai atacar e ele... Que nem foi aqui comigo, aqui, ó. Eu coloquei o vermelho. E o cara me coloca e ninguém coloca mais nada, eu sei quem que tá me atacando. Uhum. Aí o cara vai pensar, opa, a criatura me atacou. Tem que medir bem isso na hora da estratégia. Uhum. Tem que tentar, por exemplo, tem 3 aqui. Aí sim você pode colocar, né? Já tem 2, colocar mais um ataque ali. Porque por mais que seja 2 ataques, já vai matar o cara. Aí o cara não vai poder falar mais nada. E se for 2 pesquisas e o ataque, aí ele vai ficar na dúvida. Opa, são 3, né? Uhum. Ou, se no caso ele jogou a própria carta, são 2. Agora, se você não medir bem a situação, você vai passar por monstro. Mesmo o monstro também, né? O monstro também tem que ser inteligente. Mas então, Alan, você já está nas estratégias aí? Já. Então, como é que a gente faz para ganhar o jogo? Cara, se você for o cientista,
tem que ser meio como eu fiz ali. Você coloca uma carta... Observação. Observação também, Sim. cara. Então, esse jogo é completamente de observação. Você tem que olhar todo mundo, onde todo mundo coloca a carta em todas as tabelas. Eu observo eu mesmo, cara, mas aí varia do que você é também, né? Uhum. Se você for um vamos monstro, supor você lá não que tem que você- observar nada. Você tem que cuidar pra não ser pego. Não, sim. O traidor é a mesma coisa. Vamos supor que você é um cientista, né? Como é que você faz aí? Você observa bem. Observa bem o que tá vindo pro meu lado, né? Quem tá jogando pra cima de mim, né? Os outros aí, cada um você vai suspeitar de todo mundo. Se você tiver em 6, tem o traidor. Aí você vai suspeitar dos outros cientistas também. Sim. Porque você tem praticamente 2 inimigos, né? Uma coisa para tomar cuidado é assim, às vezes tem um jogador que não tá lá com as 5 cartas na mão, né? Sim. Só que ele não distribui 3, ele distribui menos. Será que é porque é criatura? Olha, às vezes por distribuir menos é porque ele tá com muito ataque. Pode ser que você Quer vá atacar lá ninguém, né? no baralho e pega lá 3 cartas de ataque. Né? E você não vai querer atacar os colegas, né? Então você não pode fazer nada, você vai ter que descartar tudo. Sim. Então toma cuidado. Ele é criatura. Mas calma lá, não coloca a carroça na frente dos cavalos. Né? Só que também o cara fazer isso pode ser blefe, né? O cara coloca 3 ali, eu não sou a criatura, e é a criatura. Uhum. Ou seja, ou ele pode ser o traidor também. Mas é assim, a arma principal que você tem nesse jogo é a observação e a memória. Né? Porque se você vê lá, ó, aqui, o branquinho, por exemplo, tem lá 3 cartas. Cadê outra? O branquinho recebeu lá 3 cartas. 2 é o certo. E uma é a carta de ataque. Uma delas você sabe que foi ele mesmo que colocou ali. E a outra foi lá o verde e o amarelo. Então você joga... Você já vai focar nos dois. Você vai observar o que cada um dos dois vai fazer, né? Mas aí você já tem um alvo, né? Que você já foi alvo. Fora que você já vai estar na roça também, né? Outra coisa também. A criatura pode se atacar. Ela pode ir lá e... Foi atacada! Você pode fazer isso. É arriscado, né? Porque você vai perder tempo, mas então é isso. Mais alguma coisa pra... Não. Tá tudo certo esse Power Ranger aí. Pronto pra morfar e... Escutei uma coisa? Quem está aí? Acho que não é nada.